Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, isso é, pelo contrário, admoestemos, e tanto mais quanto vedes que o dia, está um D maiúsculo aí, está falando da volta de Jesus, o dia da volta de Jesus se aproxima. Queridos, quando o escritor aos Hebreus faz esta admoestação, ele dá uma ordem: não deixe de congregar. E ele está falando de um problema que estava acontecendo naquele tempo, de alguns crentes que não estavam congregando. E ele então os exorta a congregar e diz mais, e ele incentiva, além de congregar, a admoestar os demais, para que eles estejam congregando, para que eles participem da vida da igreja, para que eles participem dos cultos, e diz, tanto vedes que o dia se aproxima. Muitos crentes são turistas, eles ainda não amadureceram, peregrinam de igreja em igreja, de culto em culto, semana após semana. Eles são bem-vindos em todos os lugares, são bem tratados, mas não criam raízes em nenhum lugar. Em outras palavras, eles não criam limo. Alguns vão atrás de poder, de curas, de pregadores famosos, de bandas de louvor, de artistas famosos de fora e outras atrações do mundo gospel. Alguns dizem que pertencem ao corpo de Cristo e que Deus não gosta de placas denominacionais e divisões do seu corpo. E em nome da comunhão, eles se justificam ou justificam a falta de compromisso e de profundidade. Vejo pessoas fazendo o contrário do que a palavra fala, que é para congregar. Muitos priorizam o futebol, priorizam o trabalho, prioriza a família, prioriza as férias, prioriza os familiares, os aniversários e coisas que eles consideram legítimas. Porém, existe um perigo aqui, que é o de colocar as coisas de Deus em segundo plano e desenvolver um hábito onde se alimentar da palavra de Deus e provar da unção coletiva nos cultos se torna algo secundário. Ainda tem aquele que diz assim, bem, eu já fui no culto essa semana, então não preciso ir hoje. O culto que você presta na igreja local, o serviço que você presta na igreja local, não está acima da sua família e do seu trabalho. Porém, congregar não é serviço, é vida com Deus. E isto deve vir antes da família, do trabalho e de todo o restante. Jesus falou sobre isso. Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O escritor, conhecido no mundo todo, Philip Yancey, autor de vários livros, e eu tenho alguns deles, entre eles um best-seller chamado Decepcionado com Deus. E ele oferece 4 motivos para irmos à igreja. Primeiro deles, eu vou à igreja por causa do seu dono. Você pode dizer isso? Eu vou à igreja por causa do seu dono. Mais forte. Quem é o dono da igreja?
Jesus. A igreja existe não para oferecer entretenimento, não existe para encorajar a vulnerabilidade. A igreja não existe para melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorarmos a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Deus é a razão por que nós temos que frequentar a igreja. Dê um glória a Deus. Ah, mas Ele está em todo lugar, é verdade, mas Ele é que inventou esse negócio de igreja. Ele que disse que nós seríamos o corpo e que Jesus seria a cabeça. Ele, para derramar do seu Espírito, mandou que eles estivessem juntos, reunidos, orando, adorando, exaltando a Deus, buscando o Senhor, até que um vento impetuoso desceu sobre eles e foram batizados pelo Espírito Santo. Quando a igreja congrega, ela mostra força. É o diabo que inventou esse negócio de ser crente em casa, crente de internet. Eu só posso assistir um culto pela internet se eu tenho alguma impossibilidade diante de Deus justificável. Porque desculpa, todo mundo tem. Todo mundo arranja explicação para não vir. Sim ou não? Mas eu gosto de dizer assim, diante de Deus é justificável. Porque todo mundo tem. Não fiz por isso, eu não vou por isso, eu não fui por aquilo, não sei o que, tal. Tá. Aí eu digo assim, Deus aceita a sua justificativa? Diante dele está correto? Porque se tiver, beleza. Então eu só não vou se eu não tiver condição de ir. Eu só não posso ir para o culto se eu estiver doente e não tiver condição, porque se ainda que eu esteja doente, mas eu digo, Senhor, ainda dá para caminhar, e mesmo assim, com essa luta, com essa dor, com esse problema, com essa enfermidade, eu quero estar na sua casa, junto com o teu povo, louvando o teu nome. Se a enfermidade for tal que não me permite isso, eu fico em casa, na boa, e recebo as orações dos irmãos. Vamos lá, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É o salmista Davi, o adorador, dizendo, é amável, é gostoso, é bom estar na tua casa. Congregar é um treinamento para o louvor que será no céu. Aleluia! Aí ele diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso é uma linguagem de amor, é uma linguagem apaixonada, de alguém que está apaixonado. Isso é uma linguagem que um rapaz pega um celular e manda um texto para a menina, dizendo, a minha alma suspira e desfalece. Eu chego quase a perder o fôlego de vontade de estar com você. É nessa intensidade. E Davi está dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, isso é, pela casa do Senhor, por entrar nos átrios, por congregar, por estar junto com o teu povo. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Diga comigo, eu sirvo ao Deus vivo. Agora, quem não serve a um Deus vivo, serve a um Deus de pau, de pedra, aí de fato não precisa dar o seu melhor, porque qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, porque ele não está vendo, não é? Aí eu posso ficar no culto totalmente relax, brincando no celular, sentado, é uma graça. Na hora de cantar, o sujeito resolve abrir a Bíblia para ler. Na hora de ler, ele resolve fazer outra coisa, é o inverso do que é a condução do culto. E o salmista está dizendo, meu coração e minha carne exultam. Isto é, todo o meu ser te louva. Aleluia. Olha que linda, ele diz assim, interessante que quando ele está na casa de Deus, ele percebe que os pardais entravam e faziam ninho na igreja, no templo.
Aí ele diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Aí ele diz assim: eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Aí ele diz mais: bem-aventurados são os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele está dizendo assim: olha, os que vivem de tempo integral na casa do Senhor. E ele estava fazendo referência aos sacerdotes, aos levitas, que tinham turnos de 24 horas de louvor ao Senhor. O culto era oferecido constantemente. Então tinha os turnos, um ficava um período, saía aquele grupo, entrava outro grupo, mas o altar estava sempre fumegando o tempo todo. Os louvores, a adoração estava chegando ao trono do Senhor. Ele está dizendo, é isso, ele faz referência a eles bem-aventurados são. Ele está dizendo: se eu pudesse, eu queria também estar entre esses que o tempo todo estão disponíveis na tua casa, num coro, num coral, para te oferecer louvores. Aleluia! Então diga comigo: vou à igreja por causa de Deus. Então diga de novo: vou à igreja por causa de Deus. Segundo, vou à igreja por causa dos meus irmãos. Diga. Olha para quem está do seu lado aí, estenda esse dedo e diz: eu vou à igreja por causa de você. Aleluia! Então vamos lá. Por que eu vou na igreja? Por causa dos irmãos. Eu vou para encontrar meus irmãos que comigo caminham à presença de Deus. Esses que, como eu, foram alcançados pela graça, foram salvos, foram libertos, foram perdoados. Olhar para o irmão é um estímulo. O irmão tem luta, mas você olha e diz: meu Deus, ele passa por luta, mas ele está te louvando. É Deus! A gente vai à igreja por causa do irmão. A gente vai, sabe para quê? Para fortalecer o irmão, para encorajar o irmão, para dizer: não desista, você tem luta, mas não pare, não volte atrás. Aleluia! Mas a gente vai também para ser abençoado com a presença do irmão. Uma coisa é eu na minha casa e no meu quarto, e eu devo fazer isso, estender a minha voz cantando ao Senhor. Outra coisa são milhares de vidas, uma congregação, um ajuntamento, todos louvando, bendizendo, exaltando e trazendo a glória de Deus sobre o seu povo. Um ora, um dá um testemunho, um canta. Isso edifica, é corpo. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça, e nós, os membros, somos o corpo de Cristo. Então eu preciso vir, porque senão o corpo vai estar manco. Está faltando o braço, está faltando o nariz, a orelha, a perna. Eu não posso me dar o luxo: hoje eu não vou não, eu estou cansado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não consigo conceber um crente que não tem um compromisso de estar na casa de Deus. Tudo que nós fazemos, nós somos exemplo. Pelo amor de Deus, entenda isso. Essa semana eu falava para um amigo: falei, pare de beber, cara. Você está bebendo, você está ensinando seu filho a beber. Não, não estou não, tá. Só que você está abrindo porta para bebida, você está abrindo porta para droga, você está abrindo porta para um mundo de coisa errada. Se eu sou pai, não tenho prazer de ir na igreja, tem um jogo de futebol, meu menino já sabe: hoje papai não vai, porque tem futebol. Hoje nós não vamos, porque hoje é dia de praia. Sai de madrugada daqui, tão pertinho, sai 5 da manhã, chega lá às 6, queima o dia todo até tostar. Mas pelo amor de Deus, fala para sua família: nós vamos para a igreja. Ensina isso para os seus filhos. Sabe o que eu estou dizendo? Porque quando a gente está em guerra, a gente vai em tudo quanto é culto. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Está em guerra? Vai para receber oração, vai para louvar, vai para orar, vai buscar Deus pedindo milagre.
Mas o que tem de crente que a prosperidade chegou e agora tudo é desculpa para não estar na casa de Deus, e eles arrumam boas desculpas. Eu estou cuidando da minha família. Se você está cuidando da sua família, o melhor lugar para você estar é na casa de Deus com a sua família. Estou dizendo que eu não posso passear? Posso e devo. Estou dizendo que eu não posso ir na praia com a minha família? Posso e devo. Mas eu estou dizendo que eu não posso ficar arrumando desculpas para não ir, porque senão eu estou discipulando, ensinando meus filhos que não é prioridade estar num culto na presença de Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Para não chegar lá na frente e falar assim, eu não sei o que eu fiz de errado, mas meus filhos não gostam da casa de Deus. Meu filho agora que começou a criar asa, não quer ir na igreja. A gente tem que ter a consciência de que eu dei o melhor, que eu vim para a igreja e participei dos cultos, que eu não ficava em casa falando mal dos irmãos e falando mal da liderança, porque às vezes eu vou na igreja, mas fico descendo o cacete na liderança. Eu estou discipulando os meus filhos para odiar a igreja, para ver como todo mundo, para ter uma visão da igreja como um povo hipócrita. Diga de novo, eu vou à igreja por causa dos meus irmãos. Agora, olha para mim, líder de célula. Se você não tem interesse em ir, ou vem pouco na igreja, qual é a lição que você está passando para os discípulos? Qual é a lição? Que não é prioridade ir congregar. É simples assim. E você não percebe, daqui a pouco eles também começam a não vir. Se tem uma coisa que Deus me deu, é uma visão de águia. Eu bato o olho, eu sei quem veio e quem não veio na igreja. Você pode ficar um bocado de dia sem vir. O dia que você chegar, eu falo, você não estava no culto anterior. Eu sei que você não veio. Eu olho para os líderes, eu sei quem veio e quem não veio. Deus é quem escolheu as pessoas para fazerem parte da igreja. Você pode dar um glória a Deus? 1 Coríntios 1, 26 e 27 diz, Ele escolheu pessoas diferentes e complicadas para viverem juntos. Fala sobre isso. As igrejas locais do Novo Testamento produziram uma revolução social. Judeus, gentios, homens, mulheres, escravos, livres, congregados por causa de Jesus. Olha que coisa poderosa. Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja porque eu não gosto de fulano. Tem um monte de gente complicada. Posso falar uma coisa? Quando um não quer, dois não brigam. Se você está achando que todo mundo é complicado, porque você é complicado. Porque você é de difícil relacionamento. E o lugar para estar é aqui mesmo. Ferro afiando ferro. Pedra no riacho, vai batendo uma na outra, vai quebrando as quinas. Eu não vou na célula não, porque é só começar a frequentar a célula, daqui a pouco começa problema. Aí é que você precisa de ir, porque é oportunidade de afiar, é oportunidade de aprender a amar, é oportunidade de aprender a suportar, é a oportunidade de abençoar, é a oportunidade de ser tratado. Ouça, C.S. Lewis, grande escritor, vários best-sellers. E engraçado que esse cara foi ateu no passado, antes de conhecer Jesus. Ele disse assim, eu me aborrecia muito com os hinos que considerava poesias de 5ª categoria e com música de 6ª categoria. Uma vez eu falei para um irmão aqui na igreja assim, irmão, eu não gosto desse tipo de louvor, não gosto desse tipo de música. Foi, irmão, os cultos, as músicas são para Deus, as músicas não são para te agradar. Amém? Você entendeu isso? Aí veja o que C.S. Lewis dizia. Eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesias de 5ª categoria e com música de 6ª categoria. Mas com o passar do tempo, percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com zelosa devoção,
por um velhinho santo que usava botinas e ficava sentado no banco ao lado. E aí então pude perceber que eu não era digno de limpar aquelas botinas, e isso tira o nosso orgulho solitário. Uma vez um irmão falou assim comigo: rapaz, eu tenho voz muito feia. Falei: então lugar de cantar é na igreja. Não canta no seu banheiro não, porque pode quebrar vidraça, pode assustar os vizinhos. Lugar de cantar é na igreja, porque essas vozes todas se misturam e formam um coral. E vou te falar, Deus não está preocupado se você tem voz feia ou se você tem voz bonita. Ele quer que você abra a boca e o louve. E vou dizer mais, e o louve especialmente em época de crise, de dor, de luta e de guerra, porque aí é que a sua alma vai exprimir o verdadeiro louvor. Porque louvar, dançar, com tudo certo, com dinheiro no bolso, com saúde, é fácil, e louve nesse tempo mesmo. Mas louve quando você está cantando e a lágrima está descendo diante da guerra que você está vivendo. Então vamos repetir comigo. Diga: vou à igreja por causa de Deus. Olha para quem está do lado e diga: vou à igreja por causa de você. Você já parou para pensar nisso? Você imaginou se você que se considera assim, forte espiritualmente, uma pessoa firme na fé, uma caminhada de tantos anos na presença de Deus, diz assim: bem, eu não preciso ir não, porque graças a Deus eu estou bem, mas eu vou porque tem irmãozinhos lá que não estão bem, e eu preciso ir para dar um apoio para eles vencerem as guerras deles. Dê um glória a Deus bem forte. Eu preciso ir porque eu tenho que dar um abraço no irmão, eu tenho que olhar para ele nos seus olhos e dizer: não desista, continua. Diga: eu vou à igreja por causa dos perdidos. Meu Deus do céu, como é que os perdidos vão ser alcançados se eu não tenho interesse em congregar? Hein? Diga para mim. Como é que os novos na fé vão entender a necessidade de ir para a igreja se não é prioridade para mim e eles se espelham em mim? Vou falar uma coisa para vocês. Eu nasci em igreja. A minha mãezinha tem 78. Minha mãe é uma inspiração. Que firmeza, gente. Que mulher. Desde criança não tinha conversa: hoje eu não quero ir não, hoje eu não estou afim, eu vou dormir. Minha mãe levava a gente de qualquer jeito. Nem que fosse arrastado, ela levava. Aqui, nem que ela tivesse que pegar uma vara e esquentar o lombo, mas que a gente ia. E louvado seja Deus por isso. Vai esperar menino ficar assim: hoje eu não quero nada. Tá bom, então fica comigo, mamãe, fica comigo. Você fica tão pouco tempo comigo, mamãe. Letra do capeta que pôs isso na boca dele. Me diga se criança sabe escolher. Pode escolher. E minha mãe sabe o que fazia? Da família, ela tem uma família de mais de 10 irmãos, que foram 2 famílias. Meu avô foi casado com 2 mulheres, então ele teve mais de 10, eu nem sei quantos. Mas a irmã mais querida de todas é a minha mãe. A vida toda eles iam para a casa da minha mãe passear. E eram todos descrentes.
Na minha casa, os que chegavam e que bebiam, nunca puderam entrar com bebida dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Não tem conversa. Eu não consigo entender, por exemplo, um crente que vai fazer aniversário de menino, ou dele, porque vou comprar umas cervejas, uma bebida, porque tem uns amigos. Oxe, isso é a oportunidade que você te mostrar que é diferente. Eles precisam respeitar você. Posso falar uma coisa para vocês? Meu pai era um cabra, cidadezinha desse tamanhozinho, todo mundo conhecia ele. Quando ele entrava, por exemplo, era comum, nessas cidades do interior, você ter uma mercearia, que era mercearia e bar, né? Tal dos secos e molhados. Então tinha um bar, tinha sinuca. Se meu pai entrasse em qualquer lugar desse, os caras que estavam bebendo, paravam de beber. Estou te falando de coisas que eu vi tantas vezes. E os parentes vinham na nossa casa passear. Chegava a hora de ir para a igreja, a minha mãe falava assim: vocês vão para a igreja comigo? Não, não vou, não. Ok, a casa é sua, fique à vontade, eu estou indo. E pegava todos nós e nos levava para a igreja, os parentes ficavam na nossa casa. Você precisa ter sabedoria. Se eles nunca foram numa igreja, é oportunidade. Ô família, me dê a honra. Aprenda a dar a letra, meu irmão. Me dê a honra. Vamos comigo na igreja, eu vou ficar tão feliz. Chegar com a minha família lá na igreja, apresentar, mostrar a vocês. Tem que saber falar, comunicar. Mas é a oportunidade dessa gente vir. São pessoas que talvez nem nunca entraram numa igreja, a oportunidade que eles têm de participar de um culto ao Senhor. Diga, vou à igreja por causa dos perdidos. Vou te falar uma coisa que eu não sei se isso está muito claro, cristalino na sua vida. A igreja existe para alcançar e acolher os de fora. Vou repetir. Diga comigo, a igreja existe para alcançar e acolher os de fora. A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Disse William Temple. Os clubes que existem são para beneficiar os membros, mas a igreja existe para beneficiar quem não é membro, para abençoar quem não é membro, para alcançar quem não é membro. A razão principal para que uma congregação seja unida e trabalhe é alcançar o seu bairro, a sua cidade, o mundo. Quarto, vou à igreja por causa das minhas necessidades. Você pode dizer isso? Você não pode ser crente isolado da comunhão da igreja. Não havendo lenha, o fogo apaga. E não adianta você querer me dizer: não, mas eu tenho intimidade com Deus. Posso falar? Se você tem intimidade com Deus, você tem alegria de vir para a casa do Senhor. Crente cheio do Espírito Santo de Deus quer estar na casa de Deus, com o povo de Deus. E hoje a gente tem ônibus, tem mototáxi na cidade, tem Uber, tem carona, dá para ir a pé, de bicicleta, mas não dá é para deixar de vir para a casa de Deus. Dê um glória a Deus. E a maior necessidade de uma ovelha é ser pastoreada. Abra por favor Hebreus 13, 7. Hebreus, vou abrir aqui também, 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, da vida que eles tiveram,
que eles têm. Imitai a fé que eles tiveram, ou que eles têm. Aleluia. O outro versículo é Hebreus 13:17. Vamos lá. Obedecei os vossos pastores e sede submissos a eles, pois eles velam pela vossa alma. É a ideia de que eles têm responsabilidade espiritual diante de Deus, para que façam isto o quê? O seu pastoreio, o cuidado para com a sua vida, para que façam isso com alegria e não gemendo. Em outras palavras, não dê trabalho a quem tem responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Seja uma bênção, seja um servo, seja uma cooperadora, um cooperador. Eu vou repetir: obedecei os vossos pastores e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma. Isso é, eles têm responsabilidade diante de Deus pela sua vida, como quem deve prestar conta diante de Deus. Posso falar uma coisa para vocês? É difícil ou não é chamar a atenção dos outros? Sim ou não? Quantas vezes você sabe que precisa, que está errado, e você deixa de fazer para não contrariar? Só que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Então, na condição de seu pastor, eu tenho que te alertar. E aqui na igreja nós temos outros pastores que dividem conosco, que juntamente conosco têm essa responsabilidade. Diz que nós temos que prestar contas diante de Deus pela sua vida. E diz assim: para que façam isso, preste conta com alegria e não gemendo. Você quer que seu pastor ore a Deus e diga: Senhor, fulano de tal está dando trabalho, Senhor, está me peitando, Senhor, está desobedecendo. A gente fala, está sempre andando distante, não ouve, só faz o que dá na cabeça. Senhor, está sumido, está aprontando, está no mundo, foi para a festa, é rebelde. Ou você quer que seu pastor ore assim: Senhor, muito obrigado pela vida da Maria. Que irmã abençoada. Como eu sou estimulado e pastoreado, meu Pai, pela vida dela. Ela coopera, ela ajuda, ela serve, ela é presente, ela abençoa. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dela. Manifesta a tua glória na vida dela. Não é essa oração que nós queremos que os nossos líderes espirituais, seu líder de célula, seu pastor, sua pastora, apresente diante de Deus? E diz assim: para que façam isso, para que preste conta com alegria e não gemendo, porque isso não vai ser bom para vocês. Toda ovelha precisa de pastor, de aprisco e da companhia de outras ovelhas. Outro motivo para congregar: para participar da adoração pública. Os que são salvos têm a distinção de gostar de estar onde o Senhor determinou a sua adoração. Nós lemos aqui o Salmo 84. A igreja é justamente aquele lugar que Deus instituiu para publicamente ajuntar os seus e em seu nome eles o adorarem. Por ser seu corpo, Efésios 1:23 diz que, e Colossenses 1:18, a igreja é visível, ela é pública, presente,
não em figura, mas em verdade. Se Deus revela seu corpo pela igreja, os que estão em Cristo estarão nela para o adorar. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Indo à igreja é uma oportunidade especial para o povo de Deus. É tempo para pausar e refletir no que é eterno e que é celestial. É uma oportunidade sem igual de alimentar a alma e refrescar o ânimo espiritual pela comunhão da palavra de Deus. Salmo 19, versículos 7 a 11. Talvez, por razões como essa, Davi tem expressado no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Isso é, hoje é dia de culto. Aleluia! Oh, glória! Que bênção! Essa tem que ser a nossa reação. Senão, como é que eu vou alcançar o perdido? Se eu não tenho o prazer de estar na casa de Deus, o que eu estou dizendo para ele? Que não é o lugar para ele estar. Concluindo, finalmente, vale lembrar que a diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Não existe na igreja ministério de ficar sentado no banco. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco. Deus chamou para servir. E nós vamos falar isso no próximo domingo. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem. Membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz sem participar das responsabilidades. São como casais que vivem juntos sem se casar. Se você já nasceu de novo, tornar-se membro, isso é, se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tornar-se membro de uma igreja local, é o passo que vem naturalmente a seguir. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja local ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a decisão de aceitar a Jesus. A segunda decisão traz a comunhão dos santos. É tempo de você deixar claro para você mesmo, para seus familiares e seus amigos, que a sua prioridade é Deus, e não abrir mão de congregar por nada neste mundo. Em tempos de pressão e de aflição, seus amigos, familiares, seu patrão, sua família não poderá te ajudar mais do que Deus, e eles não poderão fazer o que só Deus pode fazer na sua vida. Quando as necessidades e as pressões da vida chegarem, você deve ser encontrado em uma posição em quem ama o Senhor mais que tudo, e por isso é digno dele, das bênçãos dele. Eu concluo dizendo: essa pandemia foi um grande laço de Satanás para destruir a economia das nações. O tal do lockdown. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. E foi quebrando os países. O certo, nós falamos desde o início. E o presidente, que chamam de louco, falou: fique em casa os doentes, os que têm alguma comorbidade, fiquem em casa os mais velhos, os novos, os mais fortes, saiam para trabalhar e para tocar a vida. Parabéns a você que vem para a igreja, porque tem uma turma que não vem para a igreja, mas vai para o banco, não vai? Vai para a farmácia, vai para a feira, vai para o trabalho, vai para o mercado, mas na igreja não pode. Vai para a praia, toque a sua vida,
mas não deixe de estar na casa de Deus, em nome de Jesus.